Então, esses 30 anos de envolvimento com a Marinha do Brasil, nessas viagens nos navios, me deixam hoje muito confortável de aceitar um convite de um líder expedition como Cícero para participar de uma tripulação, mesmo sabendo que eu não sou do mar, não sou velejador, mesmo conhecendo as minhas limitações e deficiências. Eu passo mal, né, Marina? Eu tomo remedinho para não enjoar às vezes. Eu sou folgado, eu sou um cara espaçoso, eu fui criado em montanha, eu gosto de andar livre, sem me enroscar em nada. E o barco tem um espaço confinado. Eu sou um ser individualista, eu preciso da minha escova de dente. É uma questão de higiene. E eu estou lá dividindo, então eu tenho limitações. Mas graças ao que a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, graças aos pesquisadores de todas as universidades brasileiras, os que me trataram bem e os que quiseram me matar, graças à Estação de Apoio Antártico, Exantar, Rio Grande ou Rio de Janeiro, graças a todas essas pessoas, com todas as minhas limitações, hoje eu me sinto muito seguro e confortável de virar para o Cícero e falar, cara, eu vou. E o Cícero sabe quem ele está convidando. Ele não está convidando super-homens, super-heróis. Está convidando pessoas que contribuem com suas habilidades e capacidades e formas de diálogo para que exista um sucesso numa viagem dessa. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Massa, meus, tá pronto aí? Posso começar? Tô pronto. Eu tô de cueca, mas acho que tá tudo bem, né? Eu vou deixar isso, não vou editar, não. Ah, tá bom. Pode deixar. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, ao episódio 156. Hoje é dia 8 de novembro, esse episódio vai ao ar domingo agora, que eu vou te dizer que dia vai ser, que eu não lembro, dia 12. O convidado de hoje já esteve aqui, é um da lista do Bom Filho a Casa Torna. Ele participou do Maré Sonora em 3 episódios, em janeiro de 2021. Na época ele tinha recém-voltado de uma super viagem de veleiro também. E hoje, Nelson Bareta está de malas prontas para sua próxima aventura. Bem-vindo, querido, ao Maré Sonora. Marina, que legal. Que legal te ouvir, que legal saber que é a terceira. Eu participei em 3 outros episódios. Eu chamo isso de reincidência, mas de verdade é um privilégio. É bacana, né? É bacana a gente se falar. Você está em que lugar do mundo, Marina? Eu tô na Itália, onde eu tô há 3 anos, mudei de casa agora, com paisagem aqui, com horizonte, finalmente, um horizonte verde de montanha, mas é sensacional. Tô aqui na Itália, perto de Roma, 80 quilômetros nordeste de Roma. Agora eu posso falar coordenadas contigo, né? Nordeste, que você vai saber, né? Mais ou menos, né? A partir do momento que o meu norte sempre foi o sul, eu às vezes me perco um pouco nesse caminho. Mas legal, eu tô aqui em São Paulo agora, são 7 horas e 20 minutos da manhã, dia 8 de novembro, quarta-feira, eu acho que é isso. E daqui a pouco eu volto pro litoral aqui próximo à cidade onde eu moro, São Paulo. São mais ou menos 70 quilômetros em linha reta, onde a nave, onde ela está sendo testada, preparada, fazendo as provas de mar para a próxima viagem. É um termo estranho, mas é uma próxima. E, bom, eu sei que você veleja, você gosta do mar, você gosta da água, gosta desse balanço. Eu tenho muita dificuldade, né? Para mim sempre é uma adaptação. Eu não sou uma pessoa do mar, não que eu saiba se eu seja do ar ou da terra exatamente, mas do mar eu não sou. Então é sempre um desafio. E participar da preparação da nave me ajuda, né, a me entender, a negociar, a dialogar com ela e ficar bem quietinho também, respeitar. Eu estava pensando nas perguntas para te fazer, eu lembro bem que quando a gente conversou nesses episódios que foram, na época eu fazia aqui quebrado, né, a gente dividia os bate-papos para não ficar muito longo e tal. Agora mudei, agora estou numa nova fase, numa Maré Sonora.
Agora tem um esquema da participação do público para conferir o episódio completo, precisa contribuir. Então eu tô fazendo um só. E eu lembro bem que você falava, né? Na época, você contando da viagem a bordo do veleiro Cat, da família Sherman, que eles fretaram para um grupo de aventureiros para refazer a trilha do Shackleton lá na ilha da Geórgia do Sul. E você falando que sofreu, né, na travessia, Baretá, das Malvinas até a ilha. O que você lembra daquele momento, antes de a gente falar da tua próxima viagem? Aquele trabalho, aquela velejada foi também mais um grande desafio, justamente também por causa do mar. E eu tenho esse costume, por profissão, de fazer a travessia do Estreito de Drake. Essa travessia é o caminho do meu trabalho, entre a América do Sul e a Península Antártica. E aquilo sempre foi muito temeroso para mim, né? Sempre entrei a bordo dos navios da Marinha do Brasil com muito respeito por toda a situação e achava que aquilo era a coisa mais difícil do mundo. Até o dia que eu fui convidado para esse trabalho a bordo do veleiro da família Sherman, o Cat, e descobri que a travessia era muito pior. Normalmente o Drake é norte-sul, sul-norte. Claro, tem umas variações aí de graus. E aquela era uma travessia mais longa, de maior tempo de duração, maior distância, e leste-oeste, leste-leste-oeste, e no Atlântico Sul, né? E aí eu fui escutando os papos do comandante, do capitão, do Wilhelm, e aí eu fui me dando conta, mas aí já era tarde, né? Eu já estava a bordo do barco, que aquilo era muito pior e muito mais difícil. E o conforto está na tripulação. Então aquela experiência foi também marcante. E eu acabo me deparando, Marina, com essas viagens marítimas. Querendo ou não, eu não me considero um velejador, eu não me considero uma pessoa do mar, mas querendo ou não, eu tenho acumulado muitos trabalhos na água. E faz sentido isso, né? Porque o planeta é água, a maior parte do planeta é água, nosso corpo, a maior parte dele é água, eu não quero ficar filosofando. E teve um momento da minha vida, 2 anos atrás, que eu aceitei essa condição marítima ou aquática e fui me requalificar para ser salva-vidas. Guarda-vidas, né? O termo mais atual. E não por profissão, mas sim por conhecimento. Óbvio que tudo que a gente aprende, a gente aplica na nossa rotina, no nosso cotidiano. Acabei aplicando também. Mas, enfim, aquela experiência no começo da pandemia com a família Sherman foi mais difícil. E também contribui e me prepara para essa próxima viagem, para esse próximo trabalho, esse próximo desafio, que é voltar para a Península Antártica. Você falou que o sul é o seu norte, né? Eu lembro bem dessa frase que você já falou, compartilhou comigo algumas vezes. Para quem não sabe, o Baretá é uma pessoa que conhece bastante do trabalho do Brasil no continente antártico, né? No Programa Antártico Brasileiro, ele presta apoio na forma de segurança. Ele é um alpinista que já foi para lá várias vezes, dando apoio para os cientistas que estão nos acampamentos, enfim, a segurança externa e todas as partes de instruções no meio ambiente bastante remoto e diferenciado da Antártica, ali na península, no norte da península, onde está a estação brasileira, e os acampamentos. O Baretá sempre ia nesse período de verão antártico, que começa agora no final do ano, vai até março. E, enfim, mas agora ele está começando a ir de veleiro. Já foi uma vez com a família Sherman e agora vai a bordo do Endurance, que é um nome bastante sugestivo, né, para quem sabe bem a épica história do Shackleton. Como é que está a ansiedade para embarcar? Pois esse momento pré-prova do Enem, pré-vestibular... Com M ou com N? Exatamente. Esse momento pré-primeiro encontro, esse momento pré-nascimento, eu comparo esse momento aos momentos que nós temos no cotidiano, independente de onde a pessoa está, nacionalidade, país ou lugar do nosso Brasil, sempre tem aquela preparação. E é um turbilhão de sentimentos. Por uma grande diferença,
Eu passei os últimos 30 anos, não é que eu fui 30 vezes à Antártica, a gente não, eu não meço quantas vezes eu fui, porque não é a quantidade de vezes, sim, às vezes o período de tempo que você passa, ou quantas vezes você tem que ir durante um verão, vai e volta. Então eu acabei medindo em dias, mas esses últimos 30 anos eu sempre fui transportado, e dessa vez eu estou indo, ou seja, dentro de uma embarcação, que é uma nave, com 9 tripulantes, que é o momento mais cheio, né, de quantidade de pessoas, eu tenho que fazer os trabalhos igual a todo mundo. Ou seja, a embarcação ela tem um capitão, um skipper, ela tem um segundo capitão, um imediato, ela tem diferentes funções ali para cada tripulante. Todos eles vão fazer o turno de navegação de um período determinado de tempo. Todos eles vão puxar um cabo, baixar um pano, usar a roda de leme, se expor ao frio. Todos eles, independente do título, têm ali suas habilidades em comum, como um bom atendimento, um primeiro atendimento em caso de acidente. Todos têm que fazer a manutenção diária da higiene e alimentação a bordo. Então, essa vez eu estou indo e não tem como escapar. Querendo ou não, gostando ou não do mar, passando mal ou não por conta das ondas, eu estou indo. Então, esse momento pré-partida é um turbilhão de sensações, emoções. Às vezes eu fico incomodado porque eu estou lá no litoral, sozinho, no barco, preparando, estou sozinho. E eu falo, pô, devia estar todo mundo aqui. E quando me dou conta é domingo. Quer dizer, o problema é meu, né? Eu estou numa super ansiedade. Domingo, as pessoas estão com suas famílias, né? Eu não tenho que ficar incomodado, né? E às vezes eu fico, como por exemplo ontem, dia 7 de janeiro, há Novembro? poucos dias, de novembro, claro, 7 de novembro de 2023, há poucos dias da partida, nós vamos partir dia 25. Foi um dia espetacular. Nós tínhamos a bordo, por coincidência, 5 pessoas da tripulação. E o veleiro, ele ficou desde julho, ou seja, aí 4, 5 meses fora da água, fazendo as preparações, as manutenções, reequilibrando-se. E ontem ele foi para a água. Então ontem eu tinha companhia, o veleiro foi para a água, foi feita uma prova de mar duríssima, expusemos o veleiro a condições não convencionais, e ficou todo mundo muito feliz, muito satisfeito, ninguém se machucou, o veleiro se comportou super bem, a obra de engenharia que foi feita se mostrou extremamente eficiente. Então eu vou transitando, tropeçando em dias de felicidade, em dias de angústia, em dias de ansiedade e muito autoquestionamento, né? Quando a gente vai, antes de uma viagem, antes de um nascimento, coloca a cabeça no travesseiro naquela noite e faz um monte de perguntas para si próprio e fala, será que é isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse é o momento? Então, não é a coisa mais interessante ou mais agradável do mundo uma pré-viagem, uma pré-partida, mas é muito aprendizado, muito autocontrole, né? Senão a gente surta e tem que tomar comprimidos. Eu lembro também uma coisa muito figura. A gente conversou ano passado, um pouco antes de eu embarcar para mais ou menos o mesmo caminho no Golden Fleece com Jérôme Poncet. E você, como bem conhecedor, né, gigante conhecedor das partes técnicas de que roupa levar, quantos pares de meias levar, a gente conversou sobre isso, você me ensinando quantas camadas de roupas tem que ter, né? Sorte a minha ter amigos como você que manjam tanto, né? Mas como é que é no teu caso? Você já separou o número de meias exato? Como é que tá a tua mala? O que você vai levar? Conta as curiosidades aí. Eu sei que não pode ter mala de rodinha, né? Quer dizer, imagino, mas conta um pouquinho. Eu acho que nessas viagens que a gente faz, qualquer tipo de transporte, com exceção de quem tem o privilégio de voar de avião, é um ônibus, um trem, uma catraia, uma embarcação pequena. O ideal é você ser compacto. Tudo tem um limite de espaço. Então a mala deve ser uma bolsa para que depois que você entre na embarcação, no nosso caso aqui que nós estamos falando,
Você acomode as suas poucas vestimentas, os seus poucos pertences nos lugares certos, para que aquilo seja protegido e não incomode ninguém, não ocupe o espaço de ninguém. E a sua mala tem que ser uma bolsa daquelas que você esvaziou a bolsa, você dobra ela inteira, compacta, e vai colocar num cantinho, onde você encontrar um canto que também não incomode ninguém. Ou você leva uma mala dessas, também flexíveis, tipo uma bolsa, e dorme com ela na cama. Você higieniza ela de colocar na sua cama, ela pode virar o seu apoio de pé, no seu travesseiro. Isso é muito comum em embarcações onde há pouco espaço e muitas pessoas, né? Nós não estamos falando de uma embarcação de turismo. E não, eu não fiz a mala antes, faltam 16 dias para definitivamente ocupar o meu espaço no Veleiro Endurance. E eu não fiz nada ainda, mas eu tenho mentalizado, né? Ao longo dos anos eu vou mentalizando tudo aquilo que eu preciso. E veja, é uma empreitada, é uma viagem de 90 dias. E eu posso fazer algumas contas interessantes. Bem, são 90 dias. Eu posso querer manter a minha higiene no nível mais alto, levar 90 roupas interiores, 90 pares de meia, 90 cuecas, que não ocupam tanto espaço, trocar uma por dia. É uma forma de se pensar. Mas eu também posso levar 3 cuecas. Vamos falar uma peça interior íntima, né? No caso da mulher seria também pode ser cueca, por que não? Mas normalmente as mulheres usam calcinha. E você compacta 3 ali e você tem um kit para dormir, um kit para passar o dia a bordo e um kit para sair da embarcação e transitar para o lugar onde nós vamos, no caso Antártica. E quando um desses suja, você improvisa uma forma de lavar a bordo e pelo menos você tem outros 2. Então, é uma matemática muito interessante, é um exercício de economia. E eu tenho um pensamento que se todas as pessoas desse planeta um dia tivessem velejado, tivessem uma experiência de embarcação de uma semana, o mundo estaria melhor. Não porque o mar forja caráter ou personalidade ou lapida pessoas, mas porque os recursos são mais do que finitos, eles são muito limitados, como água, como espaço, e a gente tem que otimizar mais e passa a ter uma relação mais verdadeira com os seus pertences, uma relação mais verdadeira com os recursos naturais, como água, por exemplo, com os recursos daquele que a gente adquire, como um sabão, e procura sempre não impactar. É simples, quando a gente lava uma peça de roupa no mar com sabão, você está em contato direto com o esgoto. Você lavou a bordo, você está vendo aquela água com sabão cair no mar. Então isso cria, de certa forma, uma consciência imediata e pontual sobre o que dano eu estou causando no mar e quanto de recurso eu tenho. Então, nesse momento pré-viagem, nesse turbilhão de pensamentos, emoções, sensações, eu ainda não preparei a mala, mas eu tenho essas formas de pensar. Eu posso levar uma cueca por dia, como eu posso levar uma forma reduzida. Eu vou procurar um meio termo. Eu vou procurar levar uma quantidade de roupas que absorvam uma metade do caminho, aí, nem 3, nem 90. E o que eu tenho que levar, como nós vamos passar por diferentes climas, calor, umidade, secura, baixas temperaturas, eu também tenho que levar roupas versáteis. E aí deixam de ser roupas, não são mais vestimentas, são equipamentos. Aquilo que vai me dar conforto e segurança. Então isso acho que é para tudo na vida, né? Eu procuro usar esses exemplos para tudo. Quando eu saio do ambiente onde eu estou dormindo, num centro urbano, eu tenho um dia pela frente, eu posso olhar a previsão do tempo, ou eu posso sair com uma roupa que vai me atender a um compromisso social, mas também se chover eu não vou estar tão desprevenido ou tão desprotegido. Essa é a minha forma complexa de pensando, de amadurecendo o dia a dia nesse momento de preparação. E provavelmente, eu estou sem fazer a barba já faz um tempo, tão preocupado, tão atento a essas questões da viagem, que eu não estou me importando muito com cuidados, não de higiene, mas de aparência. Provavelmente 2, 3 dias antes eu vou colocar tudo numa mala grande. Eu tenho uma duffel, algumas, né, de uma marca que é o que eu acredito. As pessoas com quem eu trabalho sabem que eu falo e uso aquilo que eu acredito. Eu não vou usar uma coisa que não me serve ou que vai só gerar lixo, né? Então eu uso uma duffel de 130 litros da Thule,
que ali eu acondiciono todo o material. Provavelmente 2, 3 dias antes eu vou colocar tudo lá dentro, levo a bordo, acomodo meus pertences, e esse tipo de duffel, né, no caso ela chama Casme, ela enrola, fica pequenininha e pronto. Assim estarei embarcado e assim espero estar pronto para os próximos 90 dias, que contemplam um caminho entre Brasil, pontualmente ali ao lado de Santos, é um dos portos da nossa costa brasileira, um dos mais conhecidos, pelo Oceano Atlântico, indo ao sul, mais ao sul possível até um ponto continental, ou seja, seria o sul da Argentina. Muito provavelmente a cidade de Ushuaia será o nosso último porto. E depois nós temos até chegar na Península Antártica, ver as primeiras ilhas, uma distância de aproximadamente 900 quilômetros. Essas distâncias marítimas o pessoal usa milha náutica, né? Que é uma milha náutica igual 1,6 quilômetros, né? Matando aí a matemática, mas bem aproximado. Então são 900 quilômetros até chegar na Antártica. Esse é o meu momento agora, é nisso que eu estou pensando, com muita serenidade, muita alegria e também com todas as culpas que cada um de nós carrega. Esse é o caminho. Tá passando um avião aqui, não sei se você tá ouvindo, mas enfim, vai ter um efeito especial na nossa conversa. Bareta, vai levar aquela bandana cor-de-rosa pink que era a tua foto no WhatsApp ou não? Eu devo ter já reciclado. Eu não sei onde foi parar, ou talvez eu não sei. Mas essa questão, eu estava falando sobre milha náutica, que é 1,6. É um pouco mais, né? Eu acho que 1,6 é a milha terrestre, né? A milha náutica vale a 1 quilômetro 852 metros. São quase 2, exatamente. É mais que Quase 2. 1,6. Então, fazendo uma correção ainda em tempo. E a bandana também A bandana é uma coisa muito interessante, né? Não é uma tradição brasileira. Alguns chamam de bandana, outros de buff, porque acho que é uma marca. A minha família, né? As mulheres da minha família usavam um lenço na cabeça. E esse vestuário é uma coisa, você vê, é uma peça de roupa simples, é um tecido de preço acessível, e é um tecido onde você põe no pescoço ou põe na cabeça e resolve muito a questão de proteção contra baixa temperatura, por mais simples que seja. E a questão do nosso vestuário também é muito importante, né? Falando sobre esse trânsito em diferentes condições e diferentes ambientes, urbanos, marítimos, náutico, terrestre, gelo. E olha que coisa muito interessante. Eu gosto muito dessa questão de proteção e reciclagem. Nós nos deparamos, nós 9 da expedição do veleiro Endurance, agora para a Antártica, em 2023, 2024, nesse verão, nos deparamos com uma empresa que recebe tecido usado e faz roupas. E nós fizemos uma parceria. E que tecido é esse? Elas estão pegando velas de embarcações que já não estão mais em uso. Ela faz um super tratamento nessa vela, picota, costura, transforma em calça e casacos. E é uma super proteção para a gente. E eu tenho a expectativa de que eu vou vestir aquilo. Além de me sentir confortável, eu vou me sentir um ser que contribui para o planeta, né? Porque houve ali uma reforma, uma reciclagem, um reaproveitamento de matéria-prima. E a marca que está fazendo a parceria é muito, muito interessante também, eu gostei disso. A marca, em português, seria somente outra marca. É o nome da marca. Não tem uma marca, assim, just another brand. Eu achei aquilo tão original. E eles fizeram uma parceria com a Revela, que tem uma jogadinha com o português. Eles pegam as velas náuticas, picotam e transformam em roupas. E nós vamos estar os 9 usando esse tipo de roupa, não só a bordo, como nos portos. E tudo isso por causa da bandana. Não, aquela bandana rosa eu não tenho mais. Ela foi reciclada. Eu devo ter doado para alguém, porque aquilo me trouxe muita segurança e muita tranquilidade durante tantos anos que eu achei que devia prosperar na cabeça de mais alguém. E haja vestuário, né, Marina? Haja vestuário, haja equipamento. E tentando fazer isso, a exemplo da família Schurman,
da forma mais consciente e mais protecionista para o planeta possível. E é possível fazer. É muito legal isso. É um exercício. É o que me dá alguma sensação, Marina, às vezes, de ser um verdadeiro cidadão, né? Não só quando eu era moleque, eu tô com 53 anos, mas quando eu estudava nas escolas, eu tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, e tinha uma designação. Quando você é cidadão? Quando você passa a ter o direito de voto. O que é muito legal. Mas além de votar, além de escolher quem eu gostaria que me representasse na política ou no país, eu me sinto muito cidadão quando eu aceito um desafio desse e posso ter atitudes protecionistas, né? Exemplos. Eu não quero ser exemplo para ninguém, mas um exemplo para mim mesmo, um exemplo de como o mundo poderia ser. Como eu falo, Marina, faz alguma pergunta. Não, é massa. Na verdade, uma vez eu vi o Casé Peçanha falando que ele queria fazer um podcast chamado Listening Show, né? Porque ele acha um absurdo essas entrevistas em que o entrevistador fala muito. E eu também sou super, super de acordo. Eu falo o menos possível, porque quem tá aqui, o convidado, é o convidado e não eu para falar. Então, acho sensacional. Fale à vontade. Não tem problema nenhum. Eu tenho umas referências, né? É incrível, porque nós estamos aqui no Maré Sonora, veja. Esse é o episódio 156. E eu tive a oportunidade de participar com você 116 episódios atrás, 116, 117. E os nomes que passam por aqui, né? O Beto Pandiani, o João Paulo Barbosa, o Aleixo Belov, o Burmester, né? O Cristiano, com Gente do Mar, Manuel Morgado, eu me sinto assim na nata, né? Mas também de uma forma muito humilde, porque eu me reconheço tanto nas pessoas, nesses personagens que o Maré Sonora entrevista, quanto nas pessoas com quem eu convivo no dia a dia, né? Quando eu estou em São Paulo, eu convivo com toda aquelas pessoas que fazem a cidade acontecer, né? Desde o chapeiro da padaria, que eu vou lá comer um pão com manteiga, que é uma coisa clássica brasileira, até o médico, né? Essas pessoas incríveis que nos atendem. E a questão médica também é muito importante nesse tipo de desafio. Veja, nós estamos indo para um lugar remoto, isolado, onde não há estruturas urbanas. Nós não estamos desprovidos, o planeta já está todo ocupado. Mas dentro dos itens de segurança e conforto que a gente deve levar, está ali um equipamento muito bacana, que é um médico. É um ser humano especial. O fato dele ter feito medicina e querer cuidar dos outros já é uma especialidade na alma dessa pessoa. E nós temos um médico a bordo, o Dr. Valdemar. Ele é tradicionalmente de Marinha, família de Marinha, ele foi de Marinha do Brasil e gosta muito do mar. E ele está ali cuidando da gente. E entre os cuidados que ele está tendo com a gente, ele fez uma série de exigências, né? Carinhosamente falando, exigências. Olha, vocês têm que fazer uma série de exames. Eu não quero ter problema a bordo. Um dente mal cuidado, ou que passou despercebido, uma cárie, isso pode acabar com o investimento de tempo e recursos de todo um time. E aí nós estamos procurando, nesses dias que antecedem a viagem, também fazer as coletas de dados individualmente para cada um, com os respectivos médicos. E olha como tem uma positividade muito grande, né? Por exemplo, você pega a Just Another Brand, revela que se aproximou. Porra, mas e a questão médica? Eu vou falar o nome do cara, não é uma pessoa mundialmente conhecida, mas tem um cara que olhou pra gente e falou assim, cara, eu queria participar dessa expedição de vocês, mas eu sou uma pessoa urbana. As minhas referências são um shopping center. Óbvio que a pessoa não é desprovida de cultura, ela olha um programa de televisão, ela lê um livro, ela sabe que o mundo ao ar livre existe. E como é que ele participou? Ele falou assim, eu sou dentista. Meu nome é Paulo Leme, eu sou dentista. Eu vou dar para vocês todos da tripulação um check-up gratuito. Sensacional, e que não é barato, né? Dentista em qualquer lugar do mundo é uma grana. Ainda mais que não é um dentista recém-formado, é um dentista que está super bem posicionado em São Paulo e tem anos de carreira. Então, existe, né? A remuneração de um profissional desse é alta.
E ele abriu as portas do consultório e nos recebeu ali, para quem quisesse ou quem pudesse, porque nem todos os tripulantes são de São Paulo. 1 hora, mas não é 1 hora de, vem cá, abre a boca, deixa eu ver seu dente, você tem que escovar direito. É 1 hora de atenção, é 1 hora de preocupação, é 1 hora de conversa, porque nós somos aqui no Brasil seres tropicais, nós vivemos aqui a 23 graus sul, e nós estamos indo para um lugar frio. Então ele queria saber mais. E ele quis entender como a matéria-prima que ele trabalha para cuidar dos dentes das pessoas pode reagir num ambiente onde a temperatura é mais baixa que aqui no Brasil. Também não é um inferno de frio, é 0 grau a média. Mas ele se interessou tanto. E ele é um participante da expedição Antártica 2023-2024 do veleiro polar Endurance 64. E isso é uma crescente tão grande, isso está se expandindo. E muita gente quer conhecer, quer saber, quer ajudar, quer contribuir, quer opinar. E eu acho que as atividades que nós, pessoas, temos a oportunidade, o privilégio de fazer, contribuem para que as pessoas se inspirem ou sejam melhores, né? Veja bem, nós temos aqui um médico que é muito conhecido, ele faz parte dos seus episódios, o Dr. Fábio Tosi, do mesmo gabarito, né? Nós temos o Dr. Valdemar, e ele vive para ajudar as pessoas, ele vive para desenvolver soluções clínicas em lugares remotos. Cara, o que esse cara já inspirou de pessoas, e a expedição tá produzindo esse efeito, muita positividade. E no momento que o planeta precisa, né, Marina? Cerveja. Calma, que são 7 horas da manhã aí, né, meu? Calma aí, são quase... No momento do planeta, no momento da sociedade global, onde há muitas discussões, muitos conflitos. Nós temos hoje, agora, em outubro e novembro de 2023, um recente conflito no Oriente Médio, por terra, por posse, por diferenças. Eventualmente, eu não acredito, mas pode ter cunhos religiosos. E é mais um. O mundo vive em conflitos, em discussões, em diálogos, em exercícios de convivência cada vez mais. Alguns não são muito positivos, como o que nós estamos presenciando agora no Oriente Médio. E essas crises, elas me acompanham desde o início da minha existência. Desde que eu existo, ao longo dos 53 anos, houve guerras, né? É inevitável. Houve guerras, discussões em diferentes lugares do planeta, em diferentes sociedades. Então, eu faço essa ponderação também. Quer dizer, o mundo está em discussões, está em guerra, tem pessoas com fome, e eu estou indo lá fazer uma passagem para a Antártica. Olha só, eu estou indo para a Antártica. Quem sou eu nesse planeta? Qual é a minha missão? Então, eu uso muito exemplo de convidados, né, que passaram pelo Maré Sonora, como o João Lara Mesquita, o Patti Lurcock, putz, sei lá, tanta gente que passa por aqui e me inspiram, fazem um mundo, inspiram o mundo e mostram, olha, cara, dá pra gente viver sozinho, em sociedade, interterrenamente. Pegar um Milton Marcondes, né, que fala de baleias, olha a preocupação do cara, dá pra gente viver sem ser esse caos, sem ser essa pressão, sem ser esse caldo midiático que nos acomete todo dia. A gente pode ser uma pessoa mais serena, mais tranquila. Ninguém quer salvar o mundo. Mas essa expedição, ela traz mensagens muito importantes. É mais uma expedição, não é a única. Hoje no ano de 2023, centenas de pessoas vão à Antártica, como vão para as Falklands, como vão para Geórgia do Sul, como vão para outros lugares do Caribe. Mas ela traz mensagens, e isso é muito positivo para a gente. Eu acho que está sendo um dos pilares, né? Enquanto as premissas da viagem estão baseadas em questões de segurança, e disso não se abre mão, as premissas são questões ambientais, seguir regras que o nosso país segue em relação a ambientes internacionais. Uma das nossas estruturas é que mensagens positivas a gente vai levar, além de um sorriso, além de uma foto no Instagram, além de uma declaração positiva.
E eu acho que essa é um dos cernes da expedição do Veleiro Polar Endurance 64. Como você falou, o nome Endurance, ele vem carregado, né? Sim. Bem na verdade, o armador do Veleiro Polar Endurance 64 é o tamanho dele, né? 64 pés, dá aproximadamente 19 metros. Ele sabe a origem do nome Endurance, do nosso Endurance, né? E não tem como desvincular um nome do outro, mas são tempos diferentes, mensagens diferentes, propósitos muito parecidos. E vamos em frente, porque o mundo tem que acontecer. E nós estamos aqui para isso, cada um no seu papel, dentro do que é mais positivo possível, daquilo que a gente pode fazer. Eu estive na Antártica, tive a oportunidade de acompanhar jornalistas, né? Eu me lembro que duas primeiras jornalistas com quem eu estive na Antártica, se não estou enganado, em 2007, foi a Marilyn Novak e a Marina Getz. E ao longo dos anos eu acompanhei Sônia Bride, que trabalha para uma emissora de televisão, a Luciana Garbim, que trabalha em editorial, jornal impresso, Cleiton de Souza, que é um jornalista fotográfico, entre outras muitas qualidades, né? Maristela Colucci, que não é jornalista, mas tem um trabalho de divulgação muito grande. E com essas pessoas eu fui aprendendo, olha, não tem que parar, você tem que continuar, abrir os olhos, absorver, filtrar e divulgar, dividir com as pessoas, senão qual o teu propósito aqui, né? Para que você serve? Só para comer e gerar resíduo? Então vamos, esse é um dos propósitos da expedição. Olha lá, tô falando demais. Bom, o objetivo é esse, né? Falar, mas eu aguardo as tuas perguntas aqui. Senão... Sensacional, você fez uma retrospectiva aí sensacional. 2007, novembro de 2007, quando eu fui à Antártica com o Programa Antártico Brasileiro, na época eu trabalhava em Manaus, no jornal A Crítica. Conheci Marilyn, queridíssima, conheci Bareta, foi lá que nossa amizade começou e muito legal que continue reencontrando, não presencialmente em todos os momentos, mas através dessas mídias sensacionais, desses podcasts, dessas reportagens, enfim, vamos em frente. Você sabe que eu fiquei com muita vontade de fazer um parêntese aí, porque você falou de vários nomes que participaram aqui do Maré Sonora, sensacionais, assim, pessoas que se tornam amigos, é uma delícia, assim, parece que já conhece há anos. E tem um pessoal também, tem duas pessoas, o Giovanni e o Marcão também passaram por aqui e estão na tripulação, né, Bareta? Vocês são em 9, Cícero não veio ainda, mas vou deixar esse momento para falar, deixar a orelha dele vermelha, venha quando quiser, participe, que o Maré Sonora está sempre aberto para você vir aqui e conversar. Mas o Marcão e o Giovanni passaram também aqui. Vocês são em 9. Como é que é essa tripulação? Você conhece o Cícero há muito tempo. Como é que rolou você participar, Bareta? Faz um resgate aí. Como é que você foi parar no Endurance? Veja, é uma tripulação diferenciada. Tem uma questão muito interessante, porque nós vamos viver num espaço limitado, são 19 metros de comprimento, sendo que não são os 19 metros ocupáveis, né, por pessoas, porque eles são ocupados por objetos, por um período de tempo longo, com uma higiene existente, mas também não é a mesma higiene que a gente tem todos os dias nas nossas casas, em 9 pessoas. São 9 pessoas, são 9 cabeças pensantes, são 9 líderes que nós temos a bordo, com funções bem definidas para seguir uma hierarquia, porque se você não impuser isso e não aceitar isso, vai mais de aceitação do que imposição, pode ser complicado. E quando são 9 líderes, 9 cabeças pensantes, tem que ter uma fórmula aí para a gente conviver durante todo esse tempo. E nenhum de nós sabe que fórmula é essa, mas a gente vai se colocar à prova. Com os preceitos de gentileza e cortesia, a gente vai muito longe. Além disso, tem as características pessoais de cada integrante, cada tripulante, né? O Giovanni Doliffe, que é o meteorologista, também aluno de um meteorologista do Rubens Junqueira Vilela, que também participou
de um dos episódios aqui no Maré Sonora, em tempo, né? Ele tem uma personalidade muito bacana, é um cara muito solícito, divertido, perfil baixo, apesar de pensante e de líder, ele se posiciona muito, muito tranquilo ali. Todos nós ouvimos muito. O Marcão, ele é o capitão, Marcos Urodovic. Aliás, eu descobri esses dias que é Marcos Urodovic. Ele é um capitão. Ele é um capitão não porque ele tem a licença, o papel que ele tirou fazendo as provas. Ele é um capitão de experiência, de anos de mar, de parceiros como o Amir Klink. A primeira viagem do Marcos foi justamente com o Amir Klink. Por sobre la marcha, ele saiu navegando enquanto ele terminava de construir a embarcação. E também é um capitão, é experiente, tem suas histórias de vida, histórias pessoais, né, suas lutas diárias, é uma pessoa extremamente acessível. Não importa o que a gente fale, se é importante ou se é uma grande groselha, ele nos escuta. Né? Ele escuta, ele pondera mais do que isso. Não é que ele escuta e responde, sim ou não. Ele pondera. É uma questão muito interessante. E eu diria que quem juntou essas pessoas, elas foram se juntando aos poucos. O líder da expedição, que é o Cícero, Leader Expedition Leader, também é o armador. Cada um que ele ia chamando e convidando, ele punha os outros na roda e falava, eu estou chamando tal pessoa, o que vocês acham? E assim foi o formato que o Cícero escolheu, para escolher a tripulação. E tem dado certo. Eu acho que uma das coisas que vai dar muito certo é o seguinte, basicamente a gente não se conhece. Então já não é um casamento de 10 anos cheio de manias e vícios. A gente não se conhece, então a gente vai se conhecer. Isso é positivo. A gente ainda tem interesse e expectativa de que a outra pessoa contribua com a nossa formação. Então, quando começar as diferenças a ficarem mais evidentes, já passou um puta tempo e a gente não vai ter problema nenhum. É uma forma de se trabalhar, né? Que nem aquele casal de pessoas novas, né? Um garoto conheceu a menina, assim, puxa, e tiveram a felicidade de logo interagirem e já estão casando. E aí vem alguém de fora do casamento e fala, nossa, você viu o tal fulano? É um casal tão lindo, eles se dão tão bem. Claro que se dão bem, não se conhecem. Espera daqui 10 anos, né? Daqui 10 anos vem os desafios maiores. Então essa é uma forma de que eu estou vendo a expedição. A expedição são 9 pessoas, 8 pessoas nas navegações no Atlântico e 9 pessoas na parte Estreito de Drake, Mar de Escócia ou Antártica. Tem um capitão, o segundo capitão, o imediato, que é um Gabriel De Capitani, um exímio velejador disputado a tapa aí por quem quer fazer competições, e o Gabriel assumiu a cozinha. Depois nós temos, vou tentar seguir uma ordem, não de importância, mas daquilo que, como foi entrando na equipe, o médico, o Dr. Valdemar, o Guilherme Codia, que ele é um yacht master, ele é um cara muito bom de barcos a motor, e de vela ele não sabe absolutamente nada. Mas ele gosta tanto, e é um cara tão positivo, e ele se ofereceu para fazer o registro da viagem. A partir dessa oferta dele vai nascer um filme. Claro, não é porque ele vai captar imagens, mas tem um produtor, tem um script, né, um screenplay, um roteiro, um guion. Depois nós temos o Giovanni Dolife, que é o meteorologista, que também tem experiências de embarcação. Puxa, agora eu tô me perdendo aqui. O Fábio Ramo, que para mim é o Aquaman. O cara tem uma cultura de vida do litoral, muita intimidade com o mar, um olhar muito sereno, de família, de gente do mar, muito ponderado, e ele é um facilitador de atividades ao ar livre para adultos e jovens. É um expedicionário de tanto em regiões amazônicas, em caiaque, quanto em regiões geladas, como a Patagônia. E ele traz um olhar e uma serenidade muito importante para esse tipo de viagem. Eu tenho medo de esquecer alguém. O César Melo, que teve uma carreira militar e é um cara do mar, vive a bordo. Eu acho que de todas as pessoas que nós temos, é o cara que ultimamente mais tem passado parte da vida a bordo, períodos longos de 30, 40 dias. Quantos eu falei, Marina? Me ajuda aí, porque
Tô meio perdido, vamos lá. Eu tô aqui Capitão fazendo. imediato, médico, Eu tô fazendo César, uma. Giovanni, Tô fazendo Fábio. uma colinha aqui no Instagram do Endurance pra ver o Isso. nome da galera. Calma aí, vai falando. O Cícero, que é o armador e o líder Expedition, que tem uma mente brilhante. 90% das vezes eu não sei o que passa atrás da cabeça dele, mas 99% das vezes eu vejo o resultado como uma coisa muito equilibrada, muito poderada, muito positiva. Então, falamos de 7, tem eu, 8. Como é que eu entrei nisso? O Endurance, ele passou por uma reforma. Claro, eu estou dando a minha versão da história. E eu sabia que o Cícero, depois de trabalhar duro, o Cícero trabalhou duro, sacrificou muitas coisas da vida dele em prol da família. Trabalhou muito. Esses caras que têm um pouco mais de recurso financeiro, trabalham demais. E ele, ao mesmo tempo, conseguiu, apesar de trabalhar muito durante esses anos todos, ele conseguiu manter uma saúde positiva, uma saúde boa, porque muita gente troca a sua saúde por trabalho para manter a família. Não é fácil você manter uma família num país como o nosso. Depois de um tempo, ele falou: eu vou me dedicar agora a essa questão do barco, do mar, isso vai me reaproximar de mim mesmo, vai trazer uma coisa muito boa até mesmo para a família. E aí ele embarcou nessa e o veleiro passou por uma reforma. E uma reforma de um barco é uma coisa que custa muito da tua saúde, né? Ele já tinha prática e eu estimo que deveria durar 4 meses, 2, 3, 5, porque isso te consome. Ver um barco fora da água, né? Um peixe fora da água, isso vai te consumindo. E um dia ele me convidou através de um amigo em comum. Ah, você não quer conhecer? Eu falei, pô, eu vou. Eu não gosto de barco, eu não sou do mar, mas eu vou lá. E eu cheguei na marina e vi o caos. Aí que eu falei, nossa, isso aqui é caos. Tinha plástico, pedaço de madeira, fio, pó para tudo que é lado. E eu vi o Cícero lá trabalhando com um cara, um skipper. E aí naquela reunião, naquele dia, um calor infernal dentro da embarcação, no seco, e o Cícero falava, expunha as ideias, e o cara não anotava nada. E olha que o cara é bom. Inclusive hoje ele trabalha num grande estaleiro ali no Guarujá. E o cara era bom, aí nós saímos de lá, eu ponderei e falei, pô, Cícero, o cara não anotou nada. Tudo bem, é o jeito dele. Eu já teria me perdido na tua segunda fala e teria esquecido as próximas 5. E na segunda-feira eu já ia esquecer de tudo, nem saber o que estava acontecendo. E eu falei, pô, Cícero tá aqui, super empenhado, e o barco já está 7 meses em reforma. Eu falei, eu acho que é uma oportunidade para eu me aproximar. Eu vou aprender. Se o Cícero me permitir, eu vou vir com frequência no barco. E ao mesmo tempo eu fiquei assim próximo ao Cícero. Eu era uma pessoa sem interesses comerciais, muito interessado em estar perto de um amigo que eu tive contato 30 anos atrás, nas montanhas dos Andes, na Antártica. Nós fomos alpinistas juntos na Antártica. Eu fui alpinista da Estação Brasileira num período e ele me rendeu. Nos encontramos na Antártica por 4, 5 horas, passei todo o trabalho para ele, e ele me rendeu brilhantemente. Vou me aproximar e vou aprender. E comecei a frequentar o Endurance. E nós tínhamos essa questão da Antártica juntos, né? Era uma semente que tinha sido plantada em 1993. Até antes, mas a gente se encontrou na Antártica em 93. E acompanhei por mais 7 meses, se eu não estou enganado. O Cícero, quando vier aqui no Maré Sonora, vai precisar esses números, essas quantidades de dias. E fiquei mais 7 meses acompanhando a reforma. Nos últimos 2 meses, eu aluguei um quarto muito simples lá no litoral. Eu não precisava de nada, eu precisava de um banho no final do dia, um pouco de alimentação, e até o dia que o Endurance voltou para a água. E aí eu fiz a minha cerimônia do quebra-coco. Cerimônia do quebra-coco é quando uma nave espacial vai ser lançada ali da região tropical, vai para o espaço. Os havaianos fazem uma cerimônia do quebra-coco. Eu fiz a minha cerimônia, pedindo uma bênção com muito respeito, e o barco foi para a água. E aí o barco foi para a água. Você falou, você não quer ir para cá? Você não quer ir para lá? Vamos fazer uma prova de mar, vamos fazer um teste. Aí nós entramos juntos num curso de vela.
O Cícero foi para frente, eu perdi a data da prova, e como tudo que eu faço, voar de balão, dirigir carro e navegar, se não me é exigido um documento oficial, eu não tenho. Obviamente eu estou sempre dentro das leis e das regras, mas se não precisa, se eu tenho um motorista, se precisar assumir a direção, eu vou dirigir. Mas se não precisa, eu também não tirei a carta, não fui muito adiante com essa história. E um dia o Cícero falou, cara, eu quero ir para a Antártica. Eu já sabia disso, a gente já vinha falando informalmente, e nos reunimos na casa dele, ele sentou ali com a família, pegou um livro, um caderno em branco, falou, vamos falar sobre uma expedição antártica. Eu falei, vamos. Abre o caderno e vamos anotando. Ele falou, o que a gente precisa? Eu falei, olha, Cícero, nós não somos velejadores. Se nós conseguirmos subir num barco e sair do Brasil, nós temos uma conquista muito grande. Se a gente chegar no sul da América do Sul com barco, cara, nós já estamos assim num lucro enorme. Se a gente atravessar o Drake e ver uma das ilhas subantárticas ou das Shetlands do Sul, já podemos voltar para casa satisfeito. Ele anotou isso numa primeira página, fechou o caderno e falou assim, tá feita a expedição. Claro, vamos ser humildes, vamos ser realistas. Milhões de pessoas foram à Antártica e centenas vão por ano, mas não é o nosso caso, vamos ser humildes. Vamos, ao longo do tempo, criar um propósito. A única coisa que ele enfatizou foi uma data, verão de 2023, verão de 2024, e nesse período, entre nossa conversa ali simpática, tomando um copo d'água na casa dele, até o dia de hoje, ele foi construindo essa expedição. Quando que foi isso, Bareta? Quanto tempo atrás isso? Se sentar? Olha, Endurance na água desde 2021. Isso deve ter sido o começo de 2021, final de 2020. Tá, o Cícero precisa vir aqui no Maré Sonora, porque ele vai precisar. Mas foi aí. Foi nesse momento que nós sentamos e falamos. Foi um pró-forma. Na verdade, ele já tinha isso na cabeça. Nós fomos desenhar as primeiras palavras. E a partir daí ele construiu essa movimentação. Ele angariou. Pessoas simpatizam, gostam, se aproximam. Por conta da seriedade, por conta da consistência. E um dos projetos, eu ofereci para diferentes instituições educacionais fazer um trabalho a bordo. Claro que isso vai ser feito durante a vida do veleiro Polar Endurance. Mas a doutora Rosa, da Universidade Federal de Minas Gerais, gostou da ideia, vai aproveitar os tripulantes e a viagem para fazer um trabalho com os doutores e doutorandos dela a bordo, coletando dados biológicos da própria tripulação. Isso também é uma coisa, claro, eu dividi com o Cícero, ele gostou da ideia, o Cícero gosta de contribuir com o mundo e com universidades do jeito que for, e a doutora Rosa achou legal isso aí. Ela falou, nossa, tem consistência nisso, vamos junto. Então, de 2021 até aqui, o Cícero veio construindo essa viagem, essa expedição, claro, contribuição de todos. E aqui estou eu, nesses dias pré-partida, 16, 17 dias para a partida, vivendo esse turbilhão de pensamentos e sentimentos, tentando gerenciar as questões da minha vida cotidiana, na cidade onde eu acho que eu moro, que é São Paulo, gerenciar as ansiedades familiares, né? Eu não sou casado, não tenho filhos, mas eu tenho um pai, tenho 2 irmãs, que até hoje não entenderam o que eu sou, quem eu sou e o que eu faço na vida. Não vão entender, né? Eu mesmo me questiono, talvez eu nem saiba. E esse é o momento, Marina, esse é o momento da Expedição Antártica 2023-24, de ansiedades, 17 dias para partir, subi a bordo de um veleiro Polar Endurance 64, 64 pés, e tô na expedição. Você acha que não me questiono? Toda hora, todo tempo? Óbvio que sim. Vai dividir cabine com quem? Eu não vou dividir com ninguém, eles que vão dividir comigo. Eu tenho a impressão que eles vão revezar, porque eu não sei se eles aguentam. Mas essa é uma coisa muito interessante, né? Ocupe o seu lugar. Qual é o seu lugar dentro desse espaço confinado que chacoalha, que não para quieto um minuto? E o Cícero, como um bom
Leader Expedition, foi conversando com as pessoas e tudo foi se encaixando. Parece uma questão de fronteira do nosso país, Brasil, né? Não houve grandes discussões ou guerras para se delimitar fronteiras. Foi muito no diálogo. E meio que cada um ali se encaixou, se viu um determinado lugar ou outro. E o barco é muito confortável, ele comporta nominalmente 12 pessoas. A minha sugestão para o Cícero era que fôssemos 6 ou 7, por uma questão de espaço. E no final somos 8, 9. O nono entrou mais recente, não tem muito lugar confortável para ele, mas é um cara casca grossa que vive no mar, então ele não vai ter problema num período de tempo mais curto ocupar o camarote que mais balança. Eu acho agora que nem balança tanto mais, porque o Endurance passou por uma adaptação. Foi feita uma prova de mar ontem, depois de uma reforma onde se estabeleceu a necessidade de colocar lastro no casco do Endurance. E essa obra foi feita com muita maestria e tirou um peso da consciência ontem com a prova de mar, e o barco já era estável, ficou mais estável ainda. Então, provavelmente, se eu não estou enganado, acho que é o Giovanni Doliffe, o meteorologista, vai ocupar a cama de cima do meu camarote. Meu camarote. Beleza, então, tá anotado. Depois eu vou perguntar para o Giovanni como é que foi essa convivência. Você não perguntar, não. Quem pergunta quer saber. Eu acho que você vai ouvir coisas estranhas. Com certeza, o público quer saber. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que eu faço barulhos estranhos à noite. Vareta. Isso se chama ronco. Exato, você falou uma vez, eu ronco. Eu ronco. Cara, eu sou ronco. Eu tenho vida. Essa viagem de vocês não vai ter mulher a bordo? Vão ser só 9 homens? São 9 homens. São 9 seres masculinos. Não tem, neste momento, uma mulher a bordo. Nenhum problema com isso. Pelo contrário, a mulher dá um toque, né? Ela dá um equilíbrio. Da mesma forma que uma viagem só de mulheres, quando tem alguns homens ou um homem, também traz um equilíbrio. Nem sempre é positivo, né? Mas é um equilíbrio. E dá charme, né? Eu acho que, as casas existem hoje de formas ordenadas, porque existe esses dois seres que combinam bem. Nessa primeira viagem, por uma coincidência, não tem nenhuma mulher. São todas bem-vindas a bordo, né? Visitar, conhecer, opinar. O trabalho de preparação do veleiro contou com muitos profissionais, e agora que você falou de mulheres a bordo, o veleiro ganhou um novo casaril, uma nova parte da cidadela, na parte superior, que era aberta. Por uma questão também de segurança e conforto, foi instalado um novo casaril. É uma área ali de aproximadamente 2,5 por 3,5, que virou coberta, logo abaixo da vela, da retranca, e na parte mais alta da embarcação. E quem conduziu a criação, o desenho, a construção em fibra e materiais de primeira qualidade e uma equipe grande nos últimos 2 meses foi uma moça chamada Aida, ou Aida. Putz, eu sempre me perco na pronúncia do nome dela. Eu fiquei encantado com o trabalho dela, com a objetividade, com o cronograma, com as soluções náuticas que ela deu. E ela trabalha ali, num dos estaleiros, hoje, que fica na cidade do Guarujá, 60 quilômetros, 70 quilômetros de São Paulo. E conduz uma equipe de pessoas muito divertidas, né? Obreiros muito competentes. E é mais uma contribuição. E ela, além de fazer a parte prática e técnica de uma construção dessa, ela deu um toque que só mulheres têm. É um olhar diferenciado e que deixou linhas mais suaves, mais agradáveis. E a gente vai ter que olhar aquilo todos os dias de nossas vidas pelos próximos 3 meses. Foi muito importante, né? Veja, nós temos uma questão a bordo que é a alimentação.
Alimentação engloba várias questões, né? Engloba o cozinheiro, onde acomodar comida, como preparar os alimentos. E uma das empresas que chegou junto foi uma empresa que faz alimentos a vácuo, que tem aqui nos supermercados de São Paulo. E nós tratamos com uma mulher muito sensível, muito delicada, um pouco desligada às vezes. Cara, e é uma questão muito importante, mas muito importante. E ela contribuiu demais nessa questão da VAPSA. E ter alimento que não é bom, que estraga, não dá. Se você privar um tripulante, além de todas as privações que nós vamos ter, mas se privar de sono e alimentação, aí você tem um motim a bordo. Eu não tenho dúvida. Não importa se for um grupo de monges budistas, você tem um motim a bordo. E ter uma alimentação, e agora eu pronuncio certo, VAPSA, você vai no supermercado e compra. Eu compro, estou falando porque eu sou solteiro, e eu já comprava esse negócio de mandioquinha, de carne desfiada, de feijão, de arroz. E não é um produto processado, ele é preparado. Então o trabalho que a garota fez, ela é do marketing. Foi muito positivo, é uma contribuição, estou falando de mulheres, né? Uma contribuição de uma das tantas femininas imprescindível a bordo. E esse carinho nós vamos levar na alimentação. E é o que é energia, né? Não é que o ser humano tire energia, não me alimento de sol, eu preciso dele. Não me alimento de emoções, eu preciso da comida. A comida que vai entrar pela minha boca, se transformar através do meu metabolismo em energia. E ela cuidou dessa parte pra gente. Muito bem-vindas, todas. Eu te confesso que sem mulheres eu não vivo. Ô, figura, deixa eu te perguntar, como é que tá teu tempo aí? Você tem uns compromissos aí na sequência? Dá tempo de 2 perguntinhas? Tenho. Então, vamos conversando. Lembrando aqui, aliás, muito obrigado. Você que está aqui no episódio 156 me escutando, obrigado pelos seus ouvidos, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu interesse. Eu não sei quem você é, mas eu tenho que te agradecer. Você é muito bem-vindo na minha vida virtual. Você é muito bem-vindo nas histórias do Endurance. Existe um perfil virtual, existem os meus perfis. Não vivo disso. Mas muito obrigado. Agora são 8h18 aqui de uma quarta-feira de novembro de 2023. Eu tenho mais adiante no horário um cardiologista e volto hoje para o litoral para a instalação das velas na North Sails. Mas eu quero ouvir suas perguntas, Marina. Vamos conversando. Pergunte-me. Mas dá tempo mesmo? Duas para fechar o bate-papo de hoje. O que você acha? Opa, vamos. 2. Beleza. Bom, a primeira delas na verdade, é um comentário. Você falou das 9 pessoas. Então, estou vendo aqui o Instagram do Veleiro Polar Endurance 64. Depois eu coloco na descrição do episódio os links todinhos para o pessoal acompanhar pontualmente. Tem aqui o hashtag Veleiro Polar Endurance 64, Nelson Bareta, que é o seu, o Ludovic, que é o Marcão, Gabriel Capitani, Fábio Raimo, Capitão Códia, Valdemar Oliveira Diver, hashtag Cel, que é o Giovanni, e o Veleiro Petro. São esses aqui os 9, as 9 citações da tripulação, só para fechar aquela parte aí que você ficou na dúvida, para não deixar... Certo, legal. Falamos todo mundo, então? Falou. Tá todo mundo aí, os 9. Beleza. Tá todo mundo aí. Todo mundo aí. Daqui a pouco tá todo mundo lá. E... A penúltima pergunta para você é o seguinte: como é que as suas viagens anteriores, tanto no Cat quanto a bordo do Ari Rongel, Maximiano, os navios da Marinha e eventuais outros que você esteve também viajando, que você disse que era sempre levado e agora vai de verdade, como é que essas experiências anteriores podem te auxiliar nessa de agora que está para começar? Muito obrigada por chegar até aqui em mais um episódio do podcast Maré Sonora. E para ouvir tudo até o final, o caminho é o seguinte: apoie aqui o canal através de uma doação pela chave Pix, podcastmaresonora@gmail.com. A partir de R$1
Isso mesmo, menos que um cafezinho você já ajuda muito e pode conferir o episódio completo. Eu te envio por e-mail, basta você colocar na mensagem do Pix qual episódio quer ouvir e o seu e-mail. Em até um dia eu te envio o link para você conferir pelo YouTube. Se você não mora no Brasil ou não usa o Pix, a solução é participar aqui do canal através da campanha na plataforma Catarse. Acesse o site www.podcastmariasonora.com e confere lá na seção Apoie. Lá você vai ver também o nome de todos os apoiadores, a quem eu agradeço demais, e as instruções para participar aqui e conferir mais um episódio muito especial. A gente se encontra então no próximo episódio, daqui a 15 dias, e eu desejo a todos, como sempre, ótimos ventos. Valeu!